Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O México reduziu a restrição de importação de carne de frango do Brasil ao estado do Rio Grande do Sul. 20 países, mais a União Europeia, continuam com as restrições para todo o território nacional. Depois da confirmação do caso de gripe aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul, vários países restringiram a importação da carne de frango do Brasil. Agora, enquanto o período de 28 dias de atenção está correndo, alguns mercados atualizaram as suspensões. O México, que não importava mais carne de frango de todo o Brasil desde o anúncio do caso, limitou as restrições apenas para o estado gaúcho. No México, de janeiro a maio, havíamos crescido 44% em volume, de 86 mil toneladas contra 54 que havia feito em 2024. É um volume bastante importante, que vinha na média de 20 mil toneladas por mês, crescendo, e teve um crescimento de receita também de 43% quando olhamos o passado anterior a esse episódio da influenza aviária em aves comerciais lá no Rio Grande do Sul. A Mauritânia anunciou a suspensão das importações de todo o território brasileiro. Já Omã passou a suspender as compras provenientes do estado do Rio Grande do Sul. Esses países se juntam à China, União Europeia, Iraque, Coreia do Sul, Chile e Filipinas, África do Sul, Peru, Albânia, Canadá, República Dominicana, Uruguai, Malásia, Argentina, Timor-Leste, Marrocos, Índia, Sri Lanka, Macedônia do Norte e Paquistão suspenderam a importação total de carne de frango do Brasil. Arábia Saudita, México, Kuwait, Reino Unido, Rússia, Bielorrússia, Armênia, Quirguistão, Angola, Turquia, Bahrein, Cuba, Montenegro, Namíbia, Cazaquistão, Bósnia e Herzegovina, Tajiquistão e Ucrânia têm suspensão restrita ao estado do Rio Grande do Sul. E Emirados Árabes Unidos, Japão, Catar e Jordânia têm suspensão limitada ao município de Montenegro, onde o foco foi identificado. Essa é uma boa notícia que mostra a reversão do movimento que antes era de suspensão, países fechando temporariamente. Agora a gente está vendo cada vez mais países voltando. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Em 2024, foram embarcadas 5.295.000 toneladas. Cerca de 120 países não suspenderam as importações brasileiras desde o anúncio de gripe aviária em granja comercial há quase um mês. As exportações de carne bovina cresceram 8% em maio. Em receita, o acréscimo foi de 20%. Os dados são da Abrafrigo. O Brasil exportou em maio 296.090 toneladas de carne bovina, entre carnes in natura, carnes processadas e miudezas comestíveis. Esse montante é 8% maior que o embarcado no mesmo mês de 2024. Em receita, o aumento é ainda maior, 19,6%. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Frigoríficos, a receita atingiu $1,297 bilhões em maio. O crescimento maior na receita é resultado do aumento dos preços do produto brasileiro no mercado internacional, refletindo também a valorização do boi gordo neste ano aqui no mercado interno. Em primeiro lugar, entre os compradores da carne bovina brasileira, está a China. Na sequência, aparecem Estados Unidos e Chile. No total, 120 países aumentaram as importações, enquanto 44 reduziram as compras. O Brasil importou mais arroz do que exportou em maio. Os valores no mercado externo estão mais vantajosos. As importações brasileiras de arroz cresceram em maio, mesmo sendo um período de maior oferta doméstica. Os dados da SECEX analisados pelo CPEA apontam que o volume ultrapassou o total embarcado. Foram 126,12 mil toneladas de arroz em casca adquiridas no mês passado, alta de 26,53% em comparação ao mês anterior, mas queda de 10,6% sobre maio de 2024. Os embarques totalizaram 92,16 mil toneladas, volume 9,78% superior ao de abril, mas 10,76% abaixo do registrado no mesmo mês de 2024. Quanto aos valores, tanto de importação quanto de exportação ficaram acima dos praticados no mercado doméstico.
De acordo com o levantamento do CPEA, alguns agentes seguem ativos, oferecendo preços menores, enquanto outros se mantêm afastados com dificuldades para repassar custos, optando por não formar estoques. Quer modernizar sua lavoura e crescer no agro com planejamento? O consórcio Jacto é o jeito mais barato de comprar sua máquina nova ou seminova. Com toda a tradição de quem sempre está ao lado do produtor rural, a Jacto oferece uma solução segura e planejada para investir no seu negócio sem precisar comprometer suas economias de uma só vez. Com o consórcio Jacto, você conta com planos especiais com a primeira parcela grátis, contemplação a partir do 6º mês e taxa administrativa de apenas 7% no período. Tudo isso com prazos e parcelas que cabem no seu bolso. Quer saber mais? Então aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e fale com um dos especialistas sobre o consórcio Jacto. Aproveite já essa oportunidade de renovar ou adquirir seu maquinário. Jacto, ao seu lado sempre. O frio e a chuva estão interferindo no desenvolvimento da colheita do café. A mudança na temperatura desacelera a maturação do fruto. Praticamente todas as regiões produtoras de café arábica no Brasil estão registrando temperaturas mais baixas e chuvas nos últimos dias. Isso tem reduzido o ritmo da colheita da safra 2025-2026, de acordo com dados do CPEA. O clima não compromete a qualidade do fruto, mas as chuvas limitam as atividades no campo e o frio desacelera a maturação. Levantamento do CPEA mostra que a colheita de café no sul de Minas Gerais, nos primeiros dias de junho, se aproximava dos 20% da produção esperada. No noroeste do Paraná, as atividades somavam entre 25% e 30%. E na Alta Mogiana Paulista e no Cerrado Mineiro, totalizam de 7% a 10%. Situação bem diferente da do ano passado. Nesta época, o calor antecipava a maturação dos frutos e os trabalhos no campo estavam adiantados. E para quem gosta de um bom café, muita gente gosta, né? É preciso atenção. A Anvisa proibiu recentemente a venda de 3 marcas do chamado café fake. Análises identificaram impurezas como galhos, pedras e até toxinas nos produtos. Para começar o dia, tem que ter café. Mas com o preço caro, não tá fácil para a dona Nininha manter o hábito. E quando ela escolheu o produto mais barato, se arrependeu. Fui fazer o café, meu Deus, o café estava muito diferente do café bom mesmo, da marca, que a gente gosta de tomar ele todos os dias. Era um dos 3 produtos vendidos como Sabor Café, que agora estão proibidos pela Anvisa. Foram encontradas impurezas como pedras, galhos e até uma toxina. Eles adicionam produtos para que essas bebidas elas tenham um sabor que lembra de café, mas que não é o nosso café tradicional. Para virar café, depois de colhido, o fruto passa por um processo de secagem e beneficiamento. O grão perde camadas, como pele, polpa e outras partes que viram resíduos. Só a semente deve ser torrada. Já no café falso, vai tudo junto. A gente vai ver que a diferença é muito grande de valor. Então, alguma coisa está errada. E o que? É o uso desses resíduos. A Associação da Indústria Brasileira de Café certifica com um selo produtos fabricados de acordo com as normas. Para ter o selo de qualidade, os produtos precisam passar, pelo menos 2 vezes ao ano, por uma bateria de testes. Neste laboratório hoje é dia de avaliação sensorial, que é quando especialistas confirmam se cada café corresponde realmente ao que está escrito na embalagem. Se não passar no teste, ou a empresa que tem a certificação, ela perde o selo, ou é uma empresa que está querendo a certificação, ela não consegue. Produtos certificados não podem ter mais do que 1% de impureza, que não afeta a qualidade. É a garantia para quem gosta de um bom café. Tem que ser um café bom, você sentir o gosto do café, fazendo o café ali, sentir aquele sabor gostoso.
A alta produtividade do leite está ligada à escolha da raça e também ao controle sanitário. Numa fazenda no Triângulo Mineiro, os cuidados começam antes do nascimento da bezerra. Tudo começa com um planejamento que une genética, manejo e tecnologia de ponta. Do nascimento das bezerras à formação de uma vaca produtiva. A criação exige paciência, técnica e olho atento desde o primeiro dia de vida. Esse trabalho, ele se inicia primeiramente com muito amor, porque nós estamos produzindo, além de um animal, que nós temos que ter o bem-estar com ele e com as pessoas, e estamos produzindo alimento, para as pessoas. Na Fazenda Boa Fé, o bezerro nasce e já tem um planejamento. O primeiro desafio é o bezerreiro, onde o animal passa por uma fase intensiva de alimentação e cuidados sanitários, até completar 90 dias de vida. Ele alcança o peso de 120 quilos. Nesses 90 dias, ele tem o período que ele toma 3 litros cedo, 3 litros à tarde. Aí depois tem o período que já é cortado 3 litros, só que ele já está ingerindo ração, silagem, feno, e todos os cuidados de saúde. E depois é cortado com mais 10 dias 3 litros de leite e com 90 dias é feita a desmama dele, que vai para o setor de recria. Quando atinge 340 quilos e 1,30 m de altura, a novilha entra no ciclo reprodutivo. Tudo é controlado com precisão. Ela vai estar em torno de 13 meses de idade, que é onde que o nosso rebanho hoje começa a entrar em reprodução. E aí é feita as transferências de embriões. Hoje, a Fazenda Boa Fé está com a média de 2,6 transferência por prenhez. Esses animais hoje nossos estão parindo entre 24 e 25 meses de idade. Com uma média diária de produção de até 44 litros nos lotes mais produtivos, Pedro reforça que a nutrição é uma das engrenagens mais importantes da cadeia. Cada fase da vida da vaca exige uma dieta específica e tudo é monitorado. O pré-parto de 21, ele precisa de ter uma alimentação diferente, que ele está sendo preparado para o parto. O pré-parto de 60 dias é outra alimentação, ele não pode engordar, ele tem que manter. Então tem todo um critério por trás da alimentação que ela recebe. Além da nutrição, o cuidado sanitário com o rebanho também é prioridade. Desde o nascimento, o animal segue um rigoroso calendário com vacinas, controle de vermes e exames. O objetivo? Longevidade e alta produção. Essas são as estrelas da produção. Vacas em plena lactação que demandam cuidados redobrados para manter a saúde e a constância do leite. Por isso que os barracões são todos. Nós temos a climatização por ventilação, por aspersão por linha de coxo. No corredor descendo para a ordenha temos aspersão. Na sala de espera da ordenha temos ventilação e aspersão, que é para ela estar no maior conforto possível, para ela poder te entregar o melhor que ela tem. Para que o rebanho alcance esse padrão, o investimento em genética é constante. A fazenda realiza somente transferências de embriões e utiliza sêmen sexado para o nascimento de fêmeas com alto potencial produtivo. Nessa sexagem, ela já te dá uma probabilidade de 95% de fêmeas e 5% de macho. A raça escolhida aqui é o Girolando, que combina a rusticidade do gir com a alta produção da raça holandesa. Há uma estimativa aí do IBGE que diz o seguinte, que em torno de 80% do leite produzido em território nacional advém de animais cruzados, animais mestiços, aonde a grande maioria desse rebanho cruzado mestiço é da composição Girolando. A região de Uberaba é um dos berços desse desenvolvimento. Só em 2023, Minas Gerais produziu mais de 9 milhões de litros de leites, segundo o IBGE. Por trás de cada litro de leite há um sistema complexo e multidisciplinar. Engenharia genética, gestão de equipe, nutrição, sanidade e, acima de tudo, amor pela produção. Na verdade, é o amor pelo leite, pela pecuária brasileira. E tudo tem um cunho social. Ajudar o próximo a ter um alimento saudável e que é o leite. Os preços do milho seguem em queda aqui no Brasil. O movimento que começou em abril ainda continua, seguindo o CPEA.
O recuo está ligado à retração dos compradores e quem chega para atualizar as informações para a gente é o Paulo Bertolini, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, a Abramilho. Bom dia, Paulo. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Record News Rural. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer o nosso também. Paulo, como é que o produtor está lidando com esse momento desafiador em relação ao preço? Sempre é um grande desafio e ele tem essas ondas de alta e baixa, ela tem se repetido mais ou menos todos os anos nas mesmas épocas. Então, nesse momento, nós temos uma pré-safra acontecendo, né? Já iniciando a segunda safra de milho, a colheita dela. Então, há uma perspectiva de uma boa safra. Então, o mercado que consome o nosso produto acaba retraindo um pouco as compras nesse momento, sabendo que vem muita oferta. E essa oferta ela vem em demasia, às vezes, em função de que o agricultor não tem aonde processar essa produção dele. Então, não tem espaço para secar, limpar e armazenar esses grãos. Então, ele chega nesse momento que vem mais de 100 milhões de toneladas. Essas regiões produtoras dessa segunda safra de verão, elas vão colher praticamente todos ao mesmo tempo e aí encontram, vamos dizer, os armazéns já abastecidos com a soja colhida recentemente. Então, não há espaço. Então, muito desse milho é colocado a céu aberto. Vocês vão noticiar certamente isso nas próximas semanas. E esse milho ele precisa ser ofertado muito rapidamente para ser vendido. É como se o produtor quase que tivesse que se ver livre da sua produção, justamente pelo fato de não existir armazéns suficientes para receber toda a produção brasileira. E aí os preços caem. E do outro lado, as indústrias que precisam funcionar durante o ano todo, elas também fazem uma pressão sobre esses preços para caírem bastante, porque se o agricultor não armazena a produção, elas vão ter que armazenar. Então, elas têm que investir em armazéns, elas vão ter que investir no estoque, né, nessa formação de estoque, com juro alto, e isso faz com que elas venham nesse momento e tentem depreciar ainda mais a produção do agricultor. Então, é um perde-perde, porque a indústria, de outro lado, também ela tem um investimento a mais para bancar, ela tem um custo de capital para manter esse estoque, e ela também perde com isso, né? E vai chegar lá no final do ano, começo do ano que vem, os preços vão começar a subir de novo, porque os estoques já foram embora, porque não há um estoque de passagem suficiente para que a oferta se estabilize, né, durante o ano todo, e vão subir lá por janeiro, fevereiro, março. Vai estar bem alto o preço do milho, porque ninguém vai ter mais milho suficiente para atender o mercado total. E esse ciclo ele vem se perpetuando todos os anos, em função, basicamente, eu digo, não por causa dos compradores entrando ou saindo do mercado, mas justamente, em boa parte, em função de não termos a capacidade de armazenagem suficiente para o Brasil. Pois é, e segundo a Conab, né, o aumento da produção deve ser de pelo menos 11%. Então, a gente vai ter pelo menos 11% a mais de problema, vamos colocar entre aspas, por não ter onde guardar. Nesse sentido, então, Paulo, a gente tem tomado algum caminho, existe alguma luz no fim do túnel em relação a gente ter uma melhor estrutura de armazéns ou ainda não? A gente vai continuar vendo esse ciclo de perde-perde? Olha, essa situação já foi pior lá no passado, quando o Mato Grosso não tinha um consumo tão grande, principalmente o Mato Grosso, mas não só ele, o Centro-Oeste, de uma forma geral, as fronteiras agrícolas, porque não tinha um consumo local tão robusto. Hoje, com as usinas de etanol, elas têm assimilado boa parte dessa produção, ao ponto de que lá em fevereiro o preço de milho no Mato Grosso era igual ao preço do milho aqui no Paraná. Então, isso deu liquidez, então deu
possibilidade de uma negociação, inclusive prévia, uma produção contratada que o agricultor tem feito com essas usinas de etanol. Agora, do âmbito do Plano Safra, que é o propósito principal de linhas de crédito para financiamento de investimentos, existe uma linha específica para armazenagem, que é o PCA, que é o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns. Essa linha, ela acontece todos os anos, né? Existem uma subdivisão entre elas, uma específica para armazenagem de grãos, que tem uma limitação de capacidade de até 6 mil toneladas, ou seja, 100 mil sacas, e a outra chamada PCA+, que atende outros produtos agrícolas, por exemplo, açúcar, hortifrutigranjeiros, tubérculos, e não só grãos, mas também grãos. Essas linhas têm sido tomadas por completo nos últimos anos. Há uma chamada sobra de recursos esse ano na linha PCA de até 6 mil toneladas, não porque não haja cliente ou seja, produtor procurando ela. É porque os bancos retraíram e não estão emprestando recursos para esses produtores investirem. E existe também uma normativa do Banco Central lá sobre a questão da limitação de acesso a essa linha até 6 mil toneladas. Que é o seguinte, se o produtor já tem 6 mil toneladas instaladas lá na fazenda em termos de capacidade, ele não pode mais pegar essa linha. Então, apesar do nome ser Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, ela tem essa restrição nessa linha de até 6 mil toneladas. Então, faz com que haja mais dificuldade ainda da tomada de recursos. Mas os agricultores, em boa parte, em grande quantidade, têm buscado essas linhas de financiamento e não têm conseguido, com êxito, a captar esse recurso, infelizmente. Então, existe a demanda, existe a necessidade, é estratégico, não só para o agricultor ter a própria armazenagem, mas para o próprio banco, porque uma vez que o agricultor tem a sua armazenagem própria, ele também gera mais liquidez, ele tem mais liquidez, ele tem mais renda, ele consegue reinvestir no negócio dele. Quando ele não tem e precisa terceirizar, isso vai custar mais caro para ele, além do que ele vai perder oportunidades de negociação que poderiam remunerar melhor a sua produção. Então, é um perde-perde nesse processo que a gente precisa, em algum momento, reverter. E a forma de reverter é exclusivamente com investimento começando por fazer armazéns dentro da fazenda. Outros tipos de investimento de infraestrutura também afetam muito a renda do produtor de grãos no Brasil, em especial de milho, que são as rodovias, as ferrovias, ou falta delas, né? Uma incapacidade delas absorverem a nossa produção crescente, inclusive portos. Então, a gente tem ciclos, momentos para exportação de milho. E isso não é bom, né? O ideal é que a gente tivesse isso aberto, essa possibilidade aberta durante o ano todo. E traria mais liquidez ao mercado e ajudaria na renda da atividade agrícola. Com certeza, né? Porque assim como você citou a questão das usinas que absorvem o milho, né? A exportação é um outro caminho também, tem a questão do câmbio, pode trazer uma melhor remuneração para o produtor rural. Inclusive tem um dado aqui, Paulo, que pelos portos do Arco Verde, as exportações de milho, por exemplo, registraram uma alta, né, milho e soja, de 57% entre 2020 e 2024. Mas também, como você lembrou aqui, existe a questão logística, né? O setor cafeiro, por exemplo, é um exemplo que sempre traz aqui queixa de quanto que o produto fica parado lá no porto, né? Trazendo, inclusive, prejuízo ao produtor que tem que pagar muito mais taxa, né? Então, esse é o processo que parte só vai ser resolvido se houver política pública
para esse fim, porque são investimentos altos, são investimentos em infraestrutura do país, que não é usufruído unicamente pela agricultura, né, mas também pela população de uma forma geral. Então, são investimentos que precisariam ser feitos, seja pela iniciativa privada, seja em parcerias público-privadas ou até mesmo por investimento direto da União nessa infraestrutura. É um grande problema, eu vou te dizer que isso vai limitar o ritmo de crescimento da agricultura brasileira daqui para frente, porque aquilo que a gente conseguia melhorar em termos de eficiência, ela vai até um limite, chega um momento que precisa ampliar modularmente o investimento. Ou seja, você tem uma rodovia que passa um caminhão que vai, outro que volta, se você não ampliar ela, tornar ela uma pista dupla, chega um momento, por mais que ela flua, ela vai começar a congestionar, vai ter uma limitação de tráfego. E a coisa acontece para tudo, seja a rodovia, a ferrovia, nós estamos falando do Mato Grosso, a Ferrogrão, até agora não liberada, né? Mais de 5 anos esperando por uma liberação de uma ferrovia que vai trazer benefício não só para os agricultores, mas para o meio ambiente, inclusive, com menos caminhões trafegando. O trem ele tem um impacto menor sobre o meio ambiente. Então, tem uma série de benefícios que a gente não consegue destravar no Brasil, né, que seriam fantásticos, né? Se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, que são nosso principal concorrente no mercado de grãos, seja soja, seja o milho, agora futuramente, sem dúvida nenhuma, o sorgo também vai ser um produto nessa pauta nossa de exportação. Lá, eles têm condição de armazenar mais do que uma safra inteira do que eles produzem, mais da metade dessa safra consegue ser armazenada dentro das fazendas, que é o local ideal para que o grão seja processado e armazenado, e além do que eles têm uma infraestrutura fantástica de rodovias, de ferrovias por todos os lados, e também usam bem as hidrovias que eles têm. Muitos portos também que dão vazão a essa produção, então isso permite que os Estados Unidos, da porteira para fora, compensem aquilo que eles não são bons, que é da porteira para dentro, em comparação ao Brasil. Nós temos um cenário contrário. Da porteira para dentro, até o momento da colheita, a agricultura brasileira vai muito bem, é muito competitiva. Mas para pegar a produção nossa lá no momento que ela está sendo colhida e levar isso, seja para o consumo interno, industrial, biocombustível ou da cadeia da proteína animal, ou para exportar, a gente perde muito dinheiro. Né? Perde muito dinheiro porque nós não temos essa infraestrutura adequada e que consiga absorver aquilo que nós estamos crescendo. O Brasil cresce, em média, 10 milhões de toneladas todos os anos, e nós precisamos que a nossa infraestrutura, pelo menos, acompanhe isso para que não não aumente os gargalos e os déficits que ainda existem, por exemplo, no caso da armazenagem. Exato. E olha, a gente trouxe aqui pontos importantes hoje, né, que estão ligados à infraestrutura. E tudo isso precisa ser sanado, porque como você sempre fala, né, o Brasil tem tudo para ser o país do milho, né? O Paulinelli, Alisson Paulinelli, saudoso Alisson Paulinelli, falava isso há muito tempo. E, de fato, o Brasil tem crescido no milho e tem um potencial enorme de crescimento no milho. Alguns estados já produzem mais milho em termos de volume total do que a soja, propriamente, que é o caso do Mato Grosso, né, que com esse casamento de culturas, né, a soja na primeira safra, milho na segunda, agora com a industrialização desse milho para a produção de biocombustíveis, né, o caso do etanol, lá na frente o sorgo, né, que é um primo do milho, vamos chamar assim, também com possibilidade de ser transformado em etanol, e aí os dois gerando DDGs que são excelentes coprodutos para a nutrição animal. Então, a gente tem uma possibilidade de agregação de valor dentro do país fantástica. Mas, mesmo assim, a gente tem ainda o excedente de exportação
crescente e importante. Muitos países dependem da nossa produção. Como eu falei, nós somos o segundo maior exportador mundial de milho. E aí tem muitos países que dependem, principalmente o Oriente Médio, a Ásia, que dependem da nossa produção. E para que a gente continue garantindo a segurança alimentar desses países, a gente precisa continuar crescendo e melhorando a nossa infraestrutura. O agricultor brasileiro, ele tem qualidade naquilo que ele faz. O nosso milho, ele é reconhecido mundialmente, né? Nós temos um milho de excelente qualidade, tanto é que a gente vende para mais de 100 países e temos um preço também competitivo, já que ele tem mercado fora, isso demonstra que o nosso milho tem um preço justo. E também há um reconhecimento desse mercado, além da qualidade, que o nosso milho ele é produzido de uma forma sustentável, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Então, a gente tem a faca vamos dizer, temos o queijo, está faltando a faca, a gente amolar ela para aproveitar melhor as oportunidades que têm surgido ao Brasil. Exato, então precisa realmente criar essa estrutura, né? Realmente deixar essa faca afiada para a gente conseguir crescer. Muito obrigada, viu, Paulo? Sempre é para a gente importante te ouvir, a gente seguir acompanhando aqui o setor, tantos problemas que precisam ser resolvidos, mas também as conquistas, viu? Um bom dia para você e um abraço para todo mundo da Abramilho. Obrigado, um abração a todos. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.